O comentário de craque Neto em seu programa causou um verdadeiro impacto no cenário do futebol brasileiro, principalmente entre os torcedores do Vasco. Durante mais de 25 minutos, o apresentador surpreendeu a todos ao dedicar praticamente todo o espaço da atração para falar exclusivamente do Clube Cruzmaltino, algo que não é comum em sua rotina televisiva, o que já deixou claro que havia algo diferente e especial naquele discurso inflamado. Logo no início de sua fala, Neto deixou evidente que não se tratava apenas de uma análise superficial ou de um comentário passageiro. Com o tom exaltado que lhe é característico, ele afirmou que o Vasco vive um novo momento, muito diferente dos últimos anos, e que o clube finalmente estaria reencontrando o caminho das grandes disputas e do protagonismo no futebol nacional. Em um dos trechos mais comentados do programa, craque Neto afirmou com convicção que o Vasco voltou a ser um time que mete medo nos adversários. Segundo ele, a força histórica da camisa cruz-maltina nunca desapareceu, apenas ficou adormecida por conta de gestões equivocadas e problemas internos, mas agora estaria novamente sendo respeitada dentro e fora de campo. O apresentador destacou que a tradição do Vasco pesa em decisões importantes e que, quando o clube é bem administrado, automaticamente se torna um candidato natural a títulos. Para Neto, o futebol brasileiro sente quando o Vasco está forte, e esse retorno ao protagonismo mudaria completamente o equilíbrio de forças no cenário nacional. Durante sua análise, craque Neto fez questão de elogiar a atual direção do clube, principalmente a figura de Pedrinho. Segundo ele, o Vasco precisava urgentemente de alguém honesto, identificado com a história do clube e que entendesse o peso da instituição, algo que, em sua visão, finalmente foi encontrado. Neto ressaltou que Pedrinho representa uma ruptura com práticas do passado que tanto prejudicaram o Vasco. Para o comentarista, a credibilidade voltou a fazer parte do cotidiano do clube, e isso tem reflexo direto no mercado da bola, onde jogadores passam a enxergar o Vasco como um projeto sério e ambicioso. Em um momento ainda mais impactante, craque Neto revelou que possui informações de bastidores que indicam que o Vasco já estaria muito próximo de fechar a contratação de 4 jogadores de alto nível. Segundo ele, não se tratam de apostas ou promessas, mas sim de atletas prontos, que chegariam para assumir a titularidade imediatamente. De acordo com o apresentador, esses jogadores têm nível de seleção e experiência suficiente para elevar o patamar do elenco vascaíno. Ele reforçou diversas vezes que suas fontes são extremamente confiáveis e que dificilmente divulgaria algo desse porte sem ter absoluta certeza da veracidade das informações. Neto também frisou que essas possíveis contratações não são nomes comuns do mercado brasileiro. Em suas palavras, seriam jogadores que vestiriam a camisa de qualquer grande clube do país, sem dificuldade alguma, o que aumentou ainda mais a curiosidade e a ansiedade da torcida do Vasco. Ao longo do programa, o comentarista reforçou que o projeto do Vasco para 2026 é muito mais ambicioso do que muitos imaginam. Ele afirmou que o clube não está apenas pensando em competir, mas sim em vencer, em levantar taças e em recolocar seu nome entre os gigantes do futebol sul-americano. Em tom de desafio, craque Neto chegou a dizer que aposta com qualquer pessoa que o Vasco conquistará pelo menos um título importante em 2026. Para ele, essa não é uma fala baseada em torcida ou emoção, mas sim em informações concretas e na leitura do momento atual do clube. Neto argumentou que quando um time se organiza fora de campo, os resultados dentro das 4 linhas acabam aparecendo naturalmente. Ele destacou que o Vasco está estruturando um elenco equilibrado, com liderança, qualidade técnica e mentalidade vencedora, algo fundamental para brigar por títulos. Outro ponto bastante enfatizado foi o respeito que o Vasco voltará a impor aos seus rivais. Segundo o apresentador, muitos clubes se acostumaram a enfrentar um Vasco fragilizado nos últimos anos, mas esse cenário estaria prestes a mudar de forma drástica. Craque Neto afirmou que os adversários precisam abrir o olho, pois o Vasco está se preparando para disputar tudo em alto nível. Ele disse que não se trata de soberba, mas de reconhecer o tamanho de um clube que sempre foi gigante e que agora estaria retomando seu espaço. Em um trecho que repercutiu bastante nas redes sociais, Neto mandou um recado direto aos rivais do Rio de Janeiro. Ele afirmou que o Flamengo, principalmente, precisa se preparar, pois o Vasco voltará a ser protagonista na cidade e não aceitará mais um papel secundário. Segundo ele, a disputa pelo domínio do futebol carioca tende a ficar muito mais acirrada.
O comentarista demonstrou satisfação ao imaginar um Rio de Janeiro novamente competitivo, com clássicos decisivos e clubes fortes brigando em igualdade de condições. Neto também falou sobre o impacto psicológico que essas mudanças causam no elenco. Para ele, quando o jogador percebe que o clube tem um projeto sério, ele passa a jogar com mais confiança, entrega e responsabilidade, o que faz toda a diferença em jogos grandes. Durante sua fala, Craque Neto deixou claro que o Vasco está mudando sua imagem no mercado. Se antes era visto como um clube endividado e instável, agora começa a ser enxergado como um destino atrativo, organizado e com ambição esportiva. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. O apresentador destacou que essa mudança de percepção é fundamental para convencer grandes jogadores a aceitarem o desafio de vestir a camisa Cruz Maltina. Ele reforçou que ninguém escolhe um clube apenas por dinheiro, mas também por estrutura, projeto e credibilidade. Neto afirmou que o Vasco está muito próximo de anunciar reforços que vão surpreender até os mais otimistas. Segundo ele, quando esses nomes forem revelados, o impacto será nacional, com repercussão em todos os programas esportivos do país. Em outro momento, o comentarista disse que essas contratações vão parar o mundo, pois ninguém estaria esperando que o Vasco fosse capaz de atrair atletas desse nível em tão pouco tempo. Isso, para ele, é reflexo direto da nova gestão. Craque Neto também falou sobre o torcedor vascaíno, afirmando que a torcida merece esse novo momento após anos de sofrimento. Ele destacou a fidelidade do torcedor, que nunca abandonou o clube mesmo nos piores momentos. Segundo Neto, a força da arquibancada será um diferencial importante em 2026. Ele acredita que São Januário e outros estádios vão voltar a ser ambientes hostis para os adversários, impulsionando o time em jogos decisivos. O comentarista ressaltou que o Vasco sempre foi conhecido por ser um clube copeiro, que cresce em decisões. Para ele, esse espírito está sendo resgatado pouco a pouco, com planejamento e escolhas corretas. Neto também elogiou a postura do clube no mercado, afirmando que o Vasco está agindo com inteligência, sem fazer loucuras financeiras, mas focando em qualidade e impacto esportivo imediato. Em sua análise, ele afirmou que o futebol brasileiro precisa de um Vasco forte. Segundo ele, o campeonato fica mais atrativo, mais competitivo e mais valorizado quando clubes tradicionais estão brigando por títulos. Craque Neto disse que sente orgulho em ver um clube histórico se reerguendo. Para ele, o Vasco nunca poderia ser tratado como coadjuvante, pois sua história e suas conquistas falam por si. O apresentador também comentou que a imprensa ainda não se deu conta da dimensão do que está acontecendo nos bastidores do Vasco. Segundo ele, muitas informações ainda não vieram a público. Neto reforçou que o ano de 2026 será um divisor de águas para o clube. Ele acredita que, independentemente do título, o Vasco voltará a ser respeitado e temido. Em outro trecho, ele afirmou que os jogadores que chegarem vão elevar o nível de competitividade interna do elenco, fazendo com que ninguém tenha vaga garantida sem desempenho. Craque Neto destacou que isso é fundamental para um time vencedor, pois cria um ambiente de cobrança saudável e foco em resultados. Ele também disse que o Vasco está se preparando não apenas para competições nacionais, mas também para torneios internacionais, algo que estaria nos planos da diretoria. Segundo Neto, a camisa do Vasco pesa não só no Brasil, mas também fora dele, e isso pode ser um trunfo importante em competições continentais. O comentarista voltou a falar da honestidade na gestão, afirmando que esse é o maior legado que Pedrinho pode deixar, independentemente de títulos. Para Neto, quando o clube é honesto com seu torcedor, o torcedor retribui com apoio incondicional, criando uma relação forte e duradoura. Ele finalizou dizendo que o Vasco está escrevendo um novo capítulo de sua história, deixando para trás anos de frustração e reconstruindo sua identidade vencedora. Craque Neto afirmou que ainda muita coisa boa está por vir e que o torcedor deve se preparar para fortes emoções. Segundo ele, o futebol carioca vai mudar de patamar com esse novo Vasco competitivo e organizado. O apresentador reforçou que não se trata de promessa vazia, mas de um projeto que já está em andamento. Neto encerrou dizendo que o Vasco voltou, e voltou para brigar em cima, como sempre foi em sua história. Para ele, quem duvidar agora,
pode acabar se surpreendendo muito em 2026. E deixou claro, o gigante acordou, e o futebol brasileiro vai sentir esse impacto muito em breve. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!